Tem palavras que não doem, elas paralisam. Você já ouviu alguma e sentiu o corpo congelar por dentro? Não era grito, não era insulto. Era só uma frase dita com calma, um olhar gelado, uma respiração contida. Um silêncio que empurrou você para dentro de si e fechou a porta por fora. Às vezes vem da boca de quem você ama, às vezes vem da sua própria cabeça. Você está exagerando. Essas 3 palavras, simples, comuns, mas quando chegam na hora errada, ditas com aquele tom, elas te quebram por dentro sem precisar levantar a voz. Porque no fundo, você aprendeu a duvidar de si. Você sente algo forte, um incômodo, uma aflição, um medo. Mas quando vai tentar expressar, vem esse comando sutil. Você está exagerando. E tudo desaba. Porque agora você não sabe mais se o que sente é real ou invenção. Esse é o medo mais escondido. Não ser acreditado na própria dor. É como se alguém arrancasse a sua bússola interna. Você para de confiar em você. E a partir daí, começa a fazer o que todo mundo espera. A sorrir mesmo quando está despedaçado. A ser racional quando tudo grita dentro. A duvidar da própria intuição, para não incomodar. Mas no fundo, uma parte sua ainda sente. Ela está aí, silenciosa, observando. Esperando que alguém olhe nos seus olhos e diga: eu acredito em você. Talvez esse vídeo seja o começo disso. Você percebe como tudo se repete? Não nas grandes tragédias, mas nas cenas pequenas, nos detalhes quase imperceptíveis que vão te empurrando de volta para o mesmo lugar. Você tenta conversar e ouve de novo: você é muito sensível. Ou então, para de pensar demais. Ou pior, ninguém diz nada, mas o jeito como olham já te ensina a calar. Você engole, sorria, troca de assunto e jura para si mesmo que dessa vez vai deixar passar. Mas não passa, porque aquilo que você não diz não desaparece. Fica aí dentro, encostado em algum canto do peito. E um dia estoura. Num acesso de choro sem motivo, num enjoo constante que os médicos não explicam, num vazio que nenhuma conquista preenche. O ciclo é esse: você sente, tenta falar, não é escutado, se cala, implode por dentro, promete mudar, mas começa tudo de novo. É sutil, mas é violento, porque toda vez que você se anula para ser aceito, reforça a ideia de que sua dor é exagerada. E isso vai roubando você de si mesmo. Se esse tipo de verdade te toca, talvez valha a pena continuar esse caminho com a gente, porque ninguém te contou, mas existe uma saída. Ela não é fácil, não é rápida, mas começa assim, com uma frase sussurrada só para você. Você não está louco, nem fraco, nem exagerando. Você só está cansado de não ser escutado. Tem um tipo de cansaço que não aparece no rosto. Você acorda, faz tudo o que precisa, fala com quem tem que falar, e por fora parece tudo certo. Mas tem uma parte sua que já não vem junto. Ela ficou lá atrás, num dia específico que você nem lembra mais. Ou talvez numa sequência de nãos engolidos, de verdades silenciadas, de vontades adiadas para não incomodar. Você ainda se movimenta, mas sente que está meio oco por dentro. Não é depressão, é desaparecimento. Você foi se apagando para manter os outros confortáveis. E agora já nem sabe mais o que você sente ou o que aprendeu a sentir para ser aceito. A sua dor ficou educada. Ela espera o momento certo para existir, que nunca chega. Você já reparou como até seu corpo anda mais contido? Seus ombros encolhidos, sua voz baixa, sua risada medida? Você virou especialista em não incomodar. Mas o preço é alto. Você parou de existir para si mesmo. E quando isso acontece, fica fácil demais cair de novo no mesmo tipo de relação, no mesmo tipo de resposta, no mesmo tipo de dor.
Porque você não está mais presente em si. Mas tem algo importante aqui. Se você ainda sente esse vazio, é porque algo em você ainda resiste, ainda pulsa, ainda chama. Não para voltar ao que era, mas para reaparecer, do seu jeito, no seu tempo, com verdade e sem pedir desculpas. Você percebe quando começou a atuar? Talvez tenha sido depois daquela discussão em que te chamaram de dramático, ou quando disseram que ninguém gosta de gente difícil, ou quando você foi rejeitado e pensou, preciso ser mais leve, mais legal, menos eu. E então você criou uma versão sua, mais sorridente, mais controlada, mais fácil de amar. Uma persona simpática, funcional, espiritualizada até, que ouve mais do que fala, que entende tudo, que perdoa sempre e que nunca, nunca mesmo demonstra fraqueza. Essa versão virou seu escudo e te ajudou a sobreviver em muitos lugares. Mas agora, pesa. Porque toda máscara, por mais perfeita que pareça, tem um custo. Ela exige que você se apague um pouco mais a cada dia. Você começa a se afastar das suas vontades, a perder o sabor das coisas, a duvidar se aquilo que vive é realmente seu ou só o papel que aprendeu a representar. E um dia, sozinho, você olha para o espelho e estranha quem vê. Não é tristeza, é saudade de você mesmo. A verdade é que você não nasceu para caber no gosto dos outros, nem para agradar todo mundo o tempo todo, nem para ser só uma versão aceitável da sua alma. Você nasceu para ser inteiro, com todas as suas partes, até as que os outros não saibam lidar. E talvez, só talvez, essa dor que você sente seja o início da sua libertação. Porque quando a máscara começa a pesar, é sinal de que a sua verdade quer voltar a respirar. Às vezes, não é um grito, nem uma revelação, nem uma briga. Às vezes, é só uma frase que atravessa você no meio do dia, um gesto pequeno, ou um silêncio, que pela primeira vez não dói, alivia. E você percebe algo, não com clareza, mas com o corpo, como se algo que estava travado começasse a soltar, lento, sem pressa, mas real. Talvez você esteja cansado de tentar convencer os outros da sua dor. Talvez tenha entendido que nem todo mundo merece ouvir sua verdade. E nesse instante, você para de pedir validação, não por orgulho, mas por cansaço e amor próprio. Você começa a escolher o silêncio que te respeita, em vez da conversa que te invalida. É nesse ponto que tudo começa a mudar. Sem anúncio, sem plateia, só você, com você. E mesmo que do lado de fora nada tenha mudado, por dentro você sente, alguma coisa virou, alguma coisa voltou. A sua presença. Ela é discreta no começo, frágil até, mas carrega uma força que você não lembrava mais que tinha. É como se a sua alma dissesse, chega de se explicar, chega de se diminuir, chega de duvidar. Você não precisa mais caber em lugar nenhum. Você só precisa se permitir voltar. Se você ainda está aqui, escreve nos comentários. Eu também voltei para mim. Às vezes, basta isso para começar de novo. Tem mudanças que não têm som. Ninguém aplaude, ninguém comenta, ninguém nota. Mas dentro de você, alguma coisa já não é mais como antes. Você começa a responder diferente, ou às vezes nem responde, só se afasta. Não por frieza, mas porque aprendeu que sua paz vale mais do que a última palavra. Você percebe que não precisa mais explicar sua dor para ser compreendido. Você a acolhe, com o cuidado que sempre quis receber dos outros. Você começa a ouvir aquela voz que ficou anos abafada aí dentro, e ela não grita, ela sussurra, com gentileza, com lucidez, com verdade. Ela diz, você não precisa mais lutar para provar que sente. E essa consciência muda tudo. Porque agora você sabe, a dor não precisa de plateia para ser legítima. A sua cura não precisa ser aprovada por ninguém. O seu recomeço não precisa fazer sentido para os outros. Essa liberdade, no início, assusta. Você se sente meio nu, meio solto, meio sem mapa. Mas aos poucos, ela vira lar.
Você para de pedir licença para existir. E é aí que as coisas começam a se alinhar de verdade. Relacionamentos mudam, prioridades mudam, até seu corpo responde diferente, como se dissesse: agora sim estamos juntos. Não foi mágica, nem milagre, foi presença. Você voltou para si. E quando isso acontece, nem o mundo inteiro consegue te arrancar de novo. Engraçado como a vida testa a gente. Justo quando você começa a se encontrar, algumas pessoas reaparecem, alguns padrões ressurgem, alguns cenários retornam, com a mesma cara, o mesmo cheiro, a mesma armadilha. Mas tem algo diferente agora. Você não entra mais no jogo. Aquela antiga necessidade de se explicar some. A urgência de agradar enfraquece. E o medo de perder não te move mais. Você percebe que quem não te ouviu quando você implorava por escuta, também não merece a sua nova voz. Você não está com raiva, você está lúcido. E é essa lucidez que começa a organizar tudo. Você diz não com calma. Você se afasta sem fazer barulho. Você se escolhe, não por ego, mas por integridade. Os outros acham que você está estranho, mais quieto, mais firme, menos maleável. Mas só você sabe o que mudou. Você cansou de viver em função do olhar alheio. Agora, você olha para si e vê alguém voltando a pulsar, com vontade, com clareza, com limite. Não é uma mudança que se anuncia, é uma mudança que se sustenta, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tentam te puxar de volta. Você só respira fundo e continua. Porque quando você se reencontra, não há mais retorno possível. Você já viu como é se abandonar e nunca mais vai querer voltar para lá. Você não levanta a voz. Não precisa provar que mudou, nem tentar convencer ninguém. Sua presença já diz tudo. É estranho no começo. As pessoas falam, reclamam, disfarçam, cobram e você só observa. Não é indiferença, é paz. Uma paz que veio depois de muito barulho interno. Depois de noites em silêncio querendo sumir. Depois de tentar ser 1000 versões para ser aceito e perceber que nenhuma era você. Agora, você voltou a ocupar o próprio corpo. E ele responde com mais firmeza, mais calma, mais verdade. Sua respiração é diferente, seu olhar é diferente. Até o jeito de andar mudou. Menos peso, mais chão. E as pessoas sentem, mesmo sem saber explicar. Algumas se afastam, outras se aproximam com mais cuidado. Porque você virou limite sem precisar brigar, virou clareza sem precisar se justificar, virou presença, aquela que não se impõe, mas é impossível ignorar. Você descobriu que não precisa falar alto para ser ouvido, nem mostrar feridas para ser respeitado. Sua cura virou campo, e quem entra, sente. Essa força não veio de fora, não veio de um curso, de uma frase feita, de uma fórmula mágica. Ela veio do fundo, da dor que você parou de fugir, do vazio que você teve coragem de encarar. E agora, essa força silenciosa te acompanha, como um perfume que ficou na pele depois da tempestade. E você não precisa mais se esconder, porque finalmente você sabe quem é. Você já voltou para um lugar onde antes se perdia e percebeu que algo ali não te alcança mais? Pode ser a casa da família, pode ser uma conversa com alguém que sempre te desmontava. Pode ser até aquele quarto escuro onde você chorava calado olhando para o teto. Você entra e tudo parece igual, mas você não é mais o mesmo. Não é arrogância, é liberdade. Antes, bastava um olhar torto para te fazer duvidar de si. Agora, você olha de volta, com firmeza, com compaixão, e pensa: eu não sou mais aquele que aceitava tão pouco. As mesmas piadas não te fazem rir, as mesmas cobranças não te paralisam, as mesmas ausências não te ferem como antes. Você voltou, mas sem voltar para trás. E isso é uma vitória silenciosa que ninguém vê. Porque ninguém viu quando você engoliu o choro tantas vezes. Ninguém viu o nó na garganta quando ouviu "você tá exagerando". Ninguém viu as noites em que você desejou ser outra pessoa só para doer menos. Mas agora, você também não precisa que vejam.
Você só precisa ser fiel à verdade que habita em você, mesmo que os outros continuem os mesmos, mesmo que tudo à sua volta insista em te tratar como antes. Você carrega algo novo, um tipo de lucidez que não se dobra, um tipo de amor próprio que não grita, mas ocupa espaço. E talvez seja esse o verdadeiro milagre: voltar aos mesmos lugares e finalmente conseguir permanecer inteiro. Você não precisa contar para ninguém o que ouviu aqui, mas eu sei que você sentiu, porque tem palavras que não passam pela mente, elas vão direto para o corpo e ficam vibrando ali, como se tivessem lembrado você de algo que sempre soube. Esse vídeo não era sobre frases mágicas, nem sobre fórmulas para se defender. Era só sobre uma coisa: a sua voz. Aquela que foi desacreditada, desmentida, desprezada tantas vezes que se calou para sobreviver. Mas ela ainda estava aí, esperando o momento certo para voltar. E talvez esse momento tenha sido agora. Você não precisa mais levantar a guarda toda vez que alguém te questiona, nem se armar antes de sentir, nem se calar por medo de ser chamado de fraco. Você aprendeu que verdade não precisa gritar. Ela só precisa ser escutada por você. Então, se alguém tentar te diminuir de novo, se ousarem dizer que você está exagerando, respira. Olha para o fundo dos próprios olhos e lembra: você não está exagerando. Você está pela primeira vez se levando a sério. E isso muda tudo. Porque quando você se escuta de verdade, até o universo começa a te escutar também. Agora me diz, com toda honestidade, quem você seria se nunca mais precisasse se esconder? Se esse vídeo falou com você como ninguém tinha falado antes, deixa um like e compartilha. Tem mais gente precisando ouvir a própria voz.